Nisto cremos. Capítulo 4. Tema: o Filho. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas, é revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou também verdadeiramente humano, Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres manifestou o poder de Deus. E atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz. Por nossos pecados e em nosso lugar, foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu ao céu para ministrar no santuário celestial em nosso favor. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. O deserto se convertera em um verdadeiro pesadelo de víboras ardentes. As serpentes se enroscavam debaixo das panelas, enrodilhavam-se nas estacas das tendas. Esgueiravam-se por entre os brinquedos das crianças e aguardavam quietamente entre as esteiras de dormir. Suas presas se enterravam profundamente na carne das pessoas, injetando veneno mortal. O deserto, que em ocasião anterior havia sido o refúgio de Israel, tornará-se agora a sepultura do povo. Centenas jaziam mortos. Percebendo a sorte que os aguardava, pais aterrorizados correram à tenda de Moisés, suplicando auxílio. Moisés orou pelo povo. Qual foi a resposta de Deus? Modele uma serpente metálica e pendure-a bem alto, de modo que possa sobreviver todo aquele que a contemplar. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A serpente sempre simbolizou a Satanás e o pecado. O acampamento havia caído nas garras de Satanás. Qual foi o remédio de Deus? Não ordenou que se olhasse para um cordeiro ou para o altar do santuário, e sim para uma serpente de bronze. Aquele era um estranho símbolo para Cristo. Da mesma forma que a semelhança de serpente deveria ser erguida em uma haste, Jesus, feito semelhança de carne pecaminosa, deveria ser pendurado em uma vergonhosa cruz. Ele se tornou pecado, assumindo sobre si os pecados de todos aqueles que existiam ou ainda viriam a existir. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que, nele, fossemos feitos justiça de Deus. Contemplando a Cristo, a desesperançada humanidade pode encontrar vida. De que modo poderia a encarnação trazer salvação à humanidade? Que efeitos teve ela sobre o Filho? De que forma poderia Deus se tornar humano e por que isso se fazia necessário? A encarnação, profecias e cumprimento. O plano de Deus para resgatar aqueles que se haviam desviado de seu conselho plenamente sábio demonstrou convincentemente seu amor. De acordo com esse plano, seu Filho foi determinado, antes da fundação do mundo, como o sacrifício pelo pecado e a esperança da caída raça humana. Ele recebeu a incumbência de nos trazer de volta a Deus e de providenciar libertação do pecado pela destruição das obras do mal. O pecado apartara Adão e Eva da fonte de vida e deveria ter causado sua morte imediata. Contudo, de acordo com o plano estabelecido antes da fundação do mundo, o conselho de pais, Deus Filho se colocou entre o casal pecador e a justiça divina, estabelecendo uma ponte sobre o abismo e restringindo a morte. Mesmo antes da cruz, portanto, a graça manteve vivos os pecadores e lhes assegurou a salvação. Entretanto, para que pudesse nos restaurar plenamente a condição de filhos e filhas de Deus, era necessário que ele se fizesse humano. Imediatamente após o pecado de Adão e Eva, Deus lhes ofereceu esperança ao lhes prometer que estabeleceria uma imensa inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente desta e a descendência daquela. Na enigmática declaração de Gênesis 3:15, a serpente e sua descendência representam Satanás e seus seguidores, a mulher e sua semente simbolizam o povo de Deus e o Salvador do mundo. Essa afirmação foi a primeira certeza de que a controvérsia entre o bem e o mal terminaria mediante a vitória do Filho de Deus. Entretanto, a vitória seria obtida à custa de dor. Neste, o Salvador te ferirá a cabeça de Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirás do Salvador ao calcanhar. Nenhuma das partes escaparia ilesa. A partir daquele momento, a humanidade passou a esperar o prometido. O Antigo Testamento descortina essa espera. As profecias antecipavam que, ao chegar o cumprimento da promessa, o mundo haveria de receber evidências confirmatórias de sua identidade. Dramatização profética da salvação.
Após o surgimento do pecado, Deus instituiu na terra sacrifícios animais com o objetivo de ilustrar a missão do Salvador vindouro. Esse sistema simbólico dramatizava a maneira pela qual o Filho de Deus haveria de erradicar o pecado. Em virtude do pecado, a transgressão da lei de Deus, a humanidade defrontou-se com a morte. A lei divina demandava a vida do transgressor. Mas em seu amor infinito Deus ofereceu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que incompreensível ato de condescendência! Deus, o Filho eterno, dispõe-se a pagar vicariamente a penalidade do pecado, de forma a poder nos prover o perdão e a reconciliação junto à divindade. Depois da saída dos israelitas do Egito, o sistema sacrificial passou a ser conduzido em um tabernáculo, como parte do relacionamento de concerto estabelecido entre Deus e seu povo. Construído por Moisés de acordo com o modelo celestial, o santuário e seus serviços foram instituídos com o objetivo de ilustrar o plano da salvação. A fim de obter o perdão, o pecador arrependido deveria trazer um animal sacrificial sem qualquer defeito, representação da ausência de pecado no Salvador prometido. O pecador deveria colocar então as mãos sobre a cabeça do inocente animal e confessar, nessa posição, os seus pecados. Esse ato simbolizava a transferência dos pecados, do pecador culposo para a vítima inocente, denotando claramente a natureza substitutiva do sacrifício. Uma vez que, sem derramamento de sangue, não há remissão, no passo seguinte o pecador sacrificava o animal, tornando assim evidente a natureza mortal do pecado. Tratava-se de uma forma pesarosa de expressar esperança, mas este era o único caminho pelo qual o pecador podia expressar sua fé. Depois da ministração sacerdotal, o pecador recebia o perdão dos pecados por intermédio da fé manifestada no sacrifício substitutivo que a morte do vindouro Salvador representaria, ela que era simbolizada pelo animal oferecido em sacrifício. O Novo Testamento reconhece a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por seu precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, ele obteve para a raça humana a redenção da penalidade última do pecado. Predições concernentes ao Salvador. Deus prometera que o Salvador Messias, o ungido, viria da linhagem de Abraão, e multiplicarei a tua descendência, serão benditas todas as nações da terra. Isaías profetizara que o Salvador vindouro nasceria como criança do sexo masculino, e teria em si tanto a natureza divina quanto a humana, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse Redentor haveria de ocupar o trono de Davi e estabelecer um sempiterno governo de paz. Belém Efrata seria o local de seu nascimento. O nascimento desse ser divino humano seria sobrenatural. Citando Isaías 7,14, o Novo Testamento declara: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Que quer dizer, em Deus conosco? A missão do Salvador acha-se expressa nas seguintes palavras: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O mais espantoso é que o Messias sofreria rejeição. Ele seria percebido como uma raiz fora da terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso. Um de seus mais íntimos amigos haveria de traí-lo em troca de 30 peças de prata. Durante o julgamento ele seria cuspido e açoitado. Seus executores lançariam sortes sobre as suas roupas. Nenhum de seus ossos deveria ser quebrado, mas seu flanco seria perfurado. Durante os maus tratos, ele não oporia resistência, antes, como cordeiro foi levado ao matadouro, e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O inocente Salvador sofreria imensamente pelos pecadores. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, o Salvador identificado. Somente Jesus Cristo cumpriu todas essas profecias. As Escrituras traçam sua genealogia desde Abraão, chamando-o de filho de Abraão. Paulo, por sua vez, afirma que as promessas feitas a Abraão e sua semente se cumpriram em Cristo. O título messiânico, filho de Davi, foi largamente aplicado a ele. Ele foi identificado como o Messias prometido,
o qual deveria ocupar o trono de Davi. O nascimento de Jesus foi miraculoso. A Virgem Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Um decreto romano trouxe-a a Belém, o lugar em que, segundo seu nome comum, Jesus, refletia sua missão salvadora, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus identificou sua missão com aquela do Messias prometido. De acordo com Isaías, hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Embora ele causasse grande impacto sobre seu próprio povo, de modo geral, sua mensagem foi rejeitada com poucas exceções. Ele não foi reconhecido como o Salvador do mundo. Em vez de aceitação, conseguiu para si ameaças de morte. Na porção final dos 3 anos e meio do ministério de Cristo, Judas Iscariotes, um de seus discípulos, o traiu em troca de 30 peças de prata em vez de oferecer resistência. Ele repreendeu seus demais discípulos que tentaram defendê-lo embora fosse inocente em relação a qualquer crime. Menos de 24 horas depois de ter sido aprisionado, ele já havia suportado açoites, cusparadas, havia enfrentado o julgamento, sido condenado à morte. Crucificado. Soldados disputaram as vestes durante a crucifixão. Nenhum de seus ossos foi quebrado e, após sua morte, os soldados lhe perfuraram o flanco com uma lança. Os seguidores de Cristo reconheceram sua morte como sendo o único sacrifício capaz de salvar os pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo prosseguiu: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. A ocasião de seu ministério e morte. A Bíblia revela que Deus enviou seu Filho ao mundo na plenitude dos tempos. Ao começar seu ministério, Cristo proclamou: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Essas referências ao tempo indicam que a missão do Salvador transcorreu em harmonia com um cuidadoso planejamento profético. Mais de 5 séculos antes, por intermédio do profeta Daniel, Deus havia profetizado o tempo exato do início do ministério de Cristo e a ocasião de sua morte. Próximo ao final dos 70 anos de cativeiro israelita em Babilônia, Deus explicou a Daniel que ele designará aos judeus e à cidade de Jerusalém um tempo probatório de 70 semanas. Durante esse tempo, por meio de arrependimento e preparação para a vinda do Messias, a nação judaica deveria cumprir os propósitos que Deus para ela estabelecera. Daniel escreveu também a respeito da expiação da iniquidade e de trazer a justiça eterna, como sendo sinais distintivos desse período. Essas atividades messiânicas indicam que o Salvador deveria aparecer durante esse período. A profecia de Daniel especificava que o Messias apareceria 7 semanas e 62 semanas, ou seja, um total de 69 semanas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Depois da 69ª semana, o Messias seria morto, e já não estará, o que representa uma referência à sua morte vicária. Ele deveria morrer no meio da 70ª semana, fazendo cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A chave para a compreensão do tempo profético reside no princípio bíblico de que, em profecia, um dia equivale a um ano solar literal. De acordo com o princípio do dia-ano, as 70 semanas, ou 490 dias proféticos, representam, portanto, 490 anos literais. Daniel declara que esse período deveria iniciar com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Tal decreto, que concedia autonomia plena aos judeus, foi emitido no 7º ano de Artaxerxes, o rei persa, e se tornou efetivo no outono do ano 457 a.C. De acordo com a profecia, 483 anos, ou 69 semanas proféticas, após o decreto, deveria aparecer o ungido, o príncipe. 483 anos após o decreto emitido em 457 a.C., ou seja, no outono do ano 27 d.C., Jesus foi batizado e iniciou seu ministério público. 4. Ao aceitar essas datas de 457 a.C. e 27 d.C., Gleason Archer comenta que esta foi a mais notável exatidão no cumprimento de profecias tão antigas. Somente Deus poderia predizer a vinda de seu filho com tão admirável precisão. Ela desafia toda e qualquer explanação racionalista. Durante seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e recebeu de Deus o reconhecimento como Messias, hebraico, ou como Cristo, grego, ambos representando o mesmo significado. O ungido, a proclamação de Jesus, o tempo está cumprido, refere-se ao cumprimento do aspecto tempo envolvido na profecia. Na metade da 70ª semana, ou seja, na primavera do ano 31 d.C., exatamente 3 anos e meio após seu batismo, o Messias fez cessar o sistema de sacrifícios ao oferecer sua própria vida. No momento de sua morte, o véu do templo foi miraculosamente rasgado em 2 partes de alto a baixo, indicando com isso a divina abolição de todos os serviços do templo.
Todos os sacrifícios e ofertas haviam apontado para o futuro, em direção ao todo-suficiente sacrifício do Messias. Quando Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, foi sacrificado no Calvário como resgate de nossos pecados, o tipo encontrou o antítipo e a sombra se converteu em realidade. Os serviços do santuário terrestre não mais se faziam necessários. No tempo exato indicado pela profecia, durante o festival da Páscoa, ele morreu. Paulo afirma: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essa profecia de caráter cronológico, cumprida com extraordinária precisão, representa uma das mais fortes evidências da verdade histórica fundamental de que Jesus Cristo é o longamente prometido Salvador do mundo. A ressurreição do Salvador. A Bíblia predissera não apenas a morte do Salvador, como também sua ressurreição. Davi profetizou que seu corpo não seria deixado na morte e nem mesmo experimentaria a corrupção. Embora Cristo tenha antes ressuscitado outros da morte, sua própria ressurreição demonstrou o poder subjacente à sua pretensão de ser o Salvador do mundo, e eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente depois da própria ressurreição. Cristo proclamou: E não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. As duas naturezas de Jesus Cristo ao declarar: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo estabelece uma profunda verdade. A encarnação de Deus Filho é um mistério. A Escritura identifica esse ato de Deus se manifestar em carne como o mistério da piedade. O Criador dos mundos, aquele em quem habita a plenitude da divindade, veio a se tornar um indefeso bebê na manjedoura. Infinitamente superior a qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, e ainda assim, ele condescendeu em vestir a roupagem da humanidade. O ser humano mal consegue abarcar o significado desse sagrado mistério. Depois disso, tão somente lhe resta pedir a iluminação do Espírito Santo. Na tentativa de compreender a encarnação, bom é lembrar que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Quais as evidências de que Jesus Cristo é divino? De que forma ele se via a si próprio? Porventura as pessoas reconheceram a sua divindade? 1. Seus atributos divinos. Cristo possui atributos divinos. Ele é onipotente. Ele afirmou que o Pai lhe concederá toda a autoridade, no céu e na terra. Ele é onisciente. Nele, diz Paulo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus testificou de sua onipresença com a afirmação: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou, ainda, com esta: em onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Embora sua divindade possuísse a natural capacidade da onipresença, o encarnado Cristo voluntariamente limitou-se a si próprio nesse aspecto. Ele decidiu se fazer onipresente por meio do ministério do Santo Espírito. O livro aos Hebreus atesta de sua imutabilidade, ao declarar: em Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Sua existência própria se tornou evidente quando ele declarou possuir vida em si mesmo. João testificou: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A taxativa afirmação de Cristo: eu sou a ressurreição e a vida, deixa claro que nele a vida é original, não emprestada, não derivada. Santidade constitui parte de sua natureza. Durante a Anunciação, o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. À vista da presença de Cristo, os demônios clamavam: em que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele é amor. João escreveu: e nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Ele é eterno. Isaías o identificou como Pai da eternidade. Miqueias referiu-se a ele como aquele cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Paulo situa sua existência como sendo antes de todas as coisas e João declara: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. 2. Seus poderes divinos e prerrogativas. As obras de Deus são atribuídas a Jesus. Ele é identificado tanto como Criador quanto como sustentador. Nele, tudo subsiste. Ele é capaz de ressuscitar os mortos com sua voz e julgará o mundo no final de todas as coisas. Ele perdoou pecados. 3. Seus nomes divinos. Seus nomes revelam sua natureza divina. Emanuel significa Deus conosco. Tanto os crentes quanto os demônios se dirigiram a ele como Filho de Deus. O sagrado nome divino do Antigo Testamento, Jeová ou Yahvé, é aplicado a Jesus.
Mateus utilizou as palavras de Isaías 43, preparai o caminho do Senhor, a fim de descrever a obra preparatória para a missão de Cristo. E João identificou Jesus com o Senhor dos Exércitos assentado em seu trono 4. Seu reconhecimento divino. Por causa da transgressão do meu povo, foi-lhe ferido o Salvador identificado. Somente Jesus Cristo cumpriu todas essas profecias. As Escrituras traçam sua genealogia desde Abraão, chamando-o de filho de Abraão. Paulo, por sua vez, afirma que as promessas feitas a Abraão e sua semente se cumpriram em Cristo. O título messiânico, filho de Davi, foi largamente aplicado a ele. Ele foi identificado como o Messias prometido, o qual deveria ocupar o trono de Davi. O nascimento de Jesus foi miraculoso.